Então, conforme combinado, eu vim aqui para apresentar para vocês como vai ser a proposta do trabalho que vocês vão fazer, do interdisciplinar, na primeira etapa, que vai compor as disciplinas de História e de Geografia, tá certo? Então, o tema, como vocês já foram convidados a começar a refletir na aula de hoje, vai ser sobre a criação, a formação de um discurso racista sobre a África que tinha como interesse legitimar as práticas imperialistas dos países europeus e dos Estados Unidos lá no século XIX. Portanto, a primeira etapa do trabalho de vocês vai ser justamente fazer uma pesquisa sobre o processo de formação desse imperialismo. Então, nessa pesquisa, vocês vão ter que pesquisar, né? Quais eram os interesses das nações europeias e dos Estados Unidos em controlar o continente africano, relacionando esse controle com a segunda revolução industrial. Então vocês vão precisar pesquisar quais eram os interesses que os Estados Unidos e as potências europeias tinham no território africano. Então vocês vão precisar pesquisar quais eram as matérias-primas que o continente africano oferecia, quais eram os mercados consumidores que esses países queriam controlar na África, quais eram as fontes de energia que existia nesse território e que interessava economicamente às potências europeias e aos Estados Unidos. Essa primeira parte é muito importante para que vocês consigam perceber como que, no fundo, havia o único e exclusivo interesse econômico dessas potências para controlar esses países da África. E, portanto, eles vão começar a construir uma imagem, um discurso, uma ideia sobre a África que iria desqualificar as pessoas que moravam lá. Mas tinham interesse, então, de desqualificar para controlar esses lugares, pelos interesses econômicos que eles tinham, relacionando com a segunda Revolução Industrial. Então é muito importante que vocês façam a pesquisa sobre todas essas matérias-primas, sobre todas as energias, sobre os mercados consumidores, tudo aquilo que a África no século XIX oferecia às potências europeias e aos Estados Unidos. E como isso se relaciona com a segunda Revolução Industrial. Depois que vocês realizarem a pesquisa sobre isso, vocês vão precisar analisar, apresentar e analisar os mapas referentes ao território da África. Então, o mapa do continente africano. E para isso, vocês vão analisar os mapas antes da Conferência de Berlim e depois da Conferência de Berlim. E, portanto, vocês também vão ter que pesquisar o que foi a Conferência de Berlim, certo? Depois que vocês pesquisarem e apresentarem aí o que foi essa conferência, que vai acontecer lá no final do século XIX, vocês vão colocar um mapa de como estava dividido o território africano antes dessa conferência e como o território africano, né, se modificou depois dessa conferência. Então vocês vão incluir os mapas antes e depois da Conferência de Berlim. Vocês vão analisar cada um dos mapas, explicando quais foram as mudanças nas fronteiras dos territórios africanos. E por fim, vocês vão também explicar as consequências da Conferência de Berlim para o território africano. E aí, depois que vocês apresentarem esses mapas sobre a Conferência de Berlim, realizarem a análise sobre esses mapas, vocês vão escolher uma das 5 imagens que a gente está colocando para vocês no documento, que está em anexo, que está aí explicado, tintim por tintim, o que vocês devem fazer. Vocês também vão ter um anexo, que é o anexo 3,
E nesse anexo vão ter 5 imagens que vão ser imagens que foram feitas justamente para estigmatizar, para criar um preconceito, criar uma ideia sobre como o continente africano era atrasado. Tudo isso, qual é a intenção? A intenção é legitimar essa exploração, esse domínio e esse controle que as potências europeias e os Estados Unidos vão fazer com relação à África. Então, para finalizar a pesquisa de vocês, vocês vão escolher uma. A escolha é de vocês. Vocês podem escolher qualquer uma das 5 imagens. E depois que vocês escolherem, vocês vão fazer a descrição, a interpretação dessa imagem e vão relacionar essa imagem com o processo de dominação da África. Ou seja, como que essa imagem serve para criar um discurso que visa legitimar o controle do continente africano. Como que essa imagem cria estereótipos, como que essa imagem apresenta o continente africano para todo o mundo, tá certo? E para finalizar, a conclusão de vocês, um último tópico da pesquisa, que vai ter que ser apresentado em forma de conclusão, vocês devem responder a questão: como o imperialismo na África foi fundamental para a consolidação das práticas racistas que estão presentes no século XXI. Ou seja, de que maneira isso que vocês estudaram foi uma forma de se construir o racismo que a gente vê existindo no mundo até os dias de hoje. Vocês vão concluir a pesquisa de vocês a partir desta ideia. Combinado? Então, essa é a apresentação dessa pesquisa que vocês vão realizar, tá? Quero destacar aqui para vocês, né, que os anexos que vocês vão precisar estão aqui no final, né? Ao final da pesquisa, vocês devem incluir as fontes bibliográficas e aí vocês estarão livres para usar o livro didático de história ou o livro didático de geografia, que apresenta de uma maneira bastante interessante esses temas, tá certo? E vocês também, né, podem utilizar outras referências que também estão em anexo aqui nessa postagem, combinado? Não se esqueçam que vocês devem fazer um texto autoral. Então vocês vão ler os manuais didáticos, vocês vão ler os textos que estão aqui, mas vocês vão escrever com as palavras de vocês aquilo que vocês entenderam a partir dessa leitura. Nada de, evidentemente, copiar alguma coisa que está escrito ou na internet ou no livro didático. Se a gente observar essa cópia, a gente vai anular o trabalho e pedir que vocês façam novamente esse trabalho com desconto de nota. Então fiquem bastante atentos com isso, ok? E lembrem-se que é um tema muito importante para a gente levar ele de uma maneira leviana ou sem seriedade. E que também, né, vocês devem apresentar essa pesquisa no formato da ABNT, que vocês já estão acostumados a fazer. Combinado? E essa pesquisa, então, vocês vão entregar exatamente no tópico que está aqui, na atividade que está postada esse vídeo e que está postado esse roteiro do trabalho de vocês. Vocês vão postar, então, essa pesquisa para a gente até o dia 16 do 10, combinado? O prazo, ele tá um pouco apertado, mas percebam que essa parte é a primeira parte do trabalho interdisciplinar. Então, tudo aquilo que vocês vão fazer nos próximos dias para, né, as demais disciplinas vai partir dessa pesquisa que vocês vão fazer para a gente em História e Geografia. Então, é muito importante que vocês façam essa pesquisa agora nas próximas 2 semanas, para que isso sirva de start para todas as reflexões e todas as atividades que vocês vão fazer nas demais disciplinas. Combinado? Eu e a professora
Ana Carolina, a gente está disponível para qualquer dúvida que vocês tiverem. Se vocês precisarem de qualquer coisa, de qualquer material, vocês podem escrever nos comentários particulares dessa própria atividade, onde está registrada essa videoaula, e a gente vai respondendo vocês e ajudando vocês conforme forem surgindo as dúvidas. Fechou? Então é isso, galera. Queria ressaltar que esse trabalho é muito importante para tudo aquilo que a gente está vivendo nesse ano de 2020 em especial, e a gente quer a maior seriedade possível para vocês, porque é um trabalho fundamental para a gente poder construir uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária. Então, caprichem, façam um trabalho da melhor maneira possível e qualquer dúvida vocês podem nos procurar, beleza? Então é isso, galerinha. Valeu!